Nós começamos trabalhando com ferro e junco e ratã. Era o que o mercado oferecia na época, pelo menos aqui no Brasil. Claro que alguns materiais mais avançados já existiam, mas era muito inacessível. O próprio alumínio era muito caro. Mas à medida que fomos evoluindo no negócio, fui percebendo que era exatamente dessas evoluções que a gente precisava. Podíamos nos manter usando o ferro e o ratã, mas como isso ia nos destacar dos demais? Buscamos então alumínio e a fibra sintética. Algumas fábricas já usavam, então buscamos evoluir para nos nivelar com o que já fazia diferente. Os primeiros produtos eram parecidos com o que todo mundo oferecia. A cadeira arcobalena, por exemplo, era uma que se sacudisse uma árvore aqui em Campo Magro, caiu uma em 100. É claro que eu queria ter produtos próprios, mas a Lovato é um trabalho de paciência. Primeiro aprendemos a produzir e vender um produto excelente. Aprendemos material, forma, função. Depois de aperfeiçoar, só então começamos com o design de móveis, uma coisa de cada vez. Bom, eu conheci o Ricardo, eu era adolescente, né? Então realmente a nossa relação ela é antiga. Com 14 anos de idade, na escola, já ouvia falar muito sobre ele e ele já tinha, né, o negócio e realmente foi um encontro que a gente teve e claro que eu muito nova, meus pais ainda não eram adeptos a eu iniciar um namoro, né, um relacionamento justamente por ser muito nova, mas a minha família já conhecia a família dele, conhecia o pai dele, já faziam alguns negócios e tudo mais, inclusive já conheciam ele que ia nessas visitas até o meu pai, enfim, né, e isso foi um facilitador, justamente a cidade aqui pequena, e o fato deles já se conhecerem ajudou muito nessa situação. E claro, né, houve a resistência de eu iniciar um namoro, mas pelo fato, obviamente, do Ricardo já estar trabalhando num próprio negócio, facilitou bastante, né, a questão familiar, houve um apoio para que o relacionamento realmente desse certo. Minha mãe sempre me ajudou nesse momento dessa relação. Então realmente foi... E claro, nós temos esses valores, né? Então desde pequena também, sempre trabalhando, minha família e tal. Realmente foi uma sintonia para que a gente iniciasse esse relacionamento. E é claro que os anos foram passando, enfim, e ainda bem que deu certo a relação, mas ele sempre trabalhando muito, né? Então na minha adolescência eu era dividida entre o namoro e o trabalho dele. Então sempre foi assim, às vezes eu queria sair, ele tinha algum compromisso, alguma responsabilidade, carregar algum caminhão, receber algum cliente e tudo mais. Então realmente era dividida a nossa relação entre o trabalho e o namoro. E eu já trabalhava no frigorífico dos meus pais, né? E todas as vezes que eu vinha namorar com ele, porque também tinha disso, né? Às vezes ele vinha lá em casa, quando ele não podia vir na minha casa, com o passar dos anos, né? Eu tinha que vir até a fabriqueta dele, né? A fábrica pequena dele, para que eu pudesse conversar com ele, né? E ele sempre trabalhando. Então, por várias vezes ele estava trabalhando e eu ficava sentada, né? Num banco, em qualquer lugar ali, para que assim a gente pudesse estar conversando e ele falando do dia dele e tudo mais, dos sonhos, enfim. E claro que desde sempre você iniciar um negócio requer várias situações, né? Desde do operacional, um administrativo, e vira e mexe eu acabo ajudando ele. Mas o que você precisa? Eu precisava ter uma planilha onde eu pudesse anotar a produção dos artesãos, né? Não, então faz o seguinte, tem algum computador? Eu ia lá e iniciava isso. Então juntos eu estava ali namorando, conversando, vendo a necessidade para aliviar um pouco dessa carga de trabalho dele. Eu ia lá e fazia algum trabalho específico para ele. E claro, aí num certo momento eu tive um desentendimento com meu irmão lá no frigorífico. E a gente sempre, na verdade, sempre brigava, né? Relação de irmãos é sempre assim, é sempre uma questão de discussões e tudo mais.
E naquele momento daquela discussão eu tomei uma decisão. Falei, não, eu vou trabalhar com o Ricardo. Eu já via, né, por várias vezes, o Ricardo chegou a mencionar, porque nessas discussões eu sempre ligava para ele, discuti com meu irmão e tudo mais. Ele, então deixa que eu vou aí, eu te busco, você vem aqui, aproveita, já emite uma nota fiscal, já me ajuda e tudo mais, eu tô aqui, você fica comigo, você tá bem, você tá feliz, tá ótimo. E a gente sempre discutia sobre isso, e o Ricardo falava, não, mas tenha paciência, isso e tal. Mas nessa discussão realmente ele falou, então quer saber de uma coisa? Você também vai me ajudar bastante aqui na fábrica, a gente vai viver mais tempo juntos, vai ser melhor para todos nós. Então realmente eu vim trabalhar com ele nessa fase, aí já tinha passado 3 anos que a gente estava juntos, aí ele foi formalizando o relacionamento, a gente acabou noivando. E foi bom que, nesse sentido, a gente também começou a fazer o nosso planejamento também, né? Como casal, mas obviamente pensando muito na fábrica, porque era dali que também a gente tinha o nosso recurso, né? O nosso recurso financeiro para viver a vida dali, então, só dependendo da fábrica, né? Dos frutos que elas iam nos dar. Realmente, no começo, a dificuldade era gigante para mim, no sentido de que eu vinha de uma estrutura industrial que já, né, minha família já tinha anos, então tinha um escritório, tinha uma pessoa que atendia o telefone na recepção, tinha alguém que faturava, tinha pessoas nomeadas para as funções, tinha uma estrutura, né, um escritório, banheiro, isso. E quando eu vim para a Lovato, não, né? A Lovato naquele momento era só uma parte construída ali do artesanato, a gente já ficou nos fundos da casa do irmão dele, que ele cedeu para nós, para esse espaço. O escritório era algo que a gente improvisou, então era muito pequeno, não tinha, né, uma lajota no chão, era um piso bruto, era tudo muito rústico, né? Então eu lembro que eu cheguei e eu já fui fazendo uma revolução, já fui limpando, tirando as teias de aranha e tudo mais, achando a melhor mesa, a melhor cadeira, distribuindo, organizando, porque realmente era precário, né? Era uma situação assim, a gente já estava usando por um empréstimo, né? Então e não tinha muito recurso, não tinha muita condição no sentido que o dinheiro ali, né, que a gente estava faturando, enfim, né, toda aquela movimentação, aquele fluxo de caixa, a gente tinha que reinvestir o tempo inteiro na própria produção, na compra da matéria-prima, no pagamento do funcionário. Então, não para investir numa melhoria estrutural para nós, né? Uma cadeira melhor, uma mesa melhor, um computador melhor, não. A gente sempre ficou em segundo plano. Mas é claro que um esforço conjunto, né? Eu e ele, e as coisas foram melhorando, até porque como era um momento que estávamos juntos, estávamos trabalhando, a gente respirava, sempre respirou. Ele já respirava e eu comecei a respirar a Lovato, né? Então, de segunda a segunda, a gente só falava sobre a Lovato, sobre as necessidades, sobre as dificuldades, como melhorar, como aperfeiçoar, sobre os problemas. E às vezes a gente tinha divergências, tivemos várias discussões, várias brigas, cada um tinha um olhar, mas no final, e isso é algo que é um fato, a gente nunca ia dormir brigado, ainda mais por conta do trabalho, né? Então, e isso foi muito importante porque acabou sendo a velocidade do crescimento da Lovato, né? A gente fazer aquilo com tanto carinho, com tanto amor e sabendo que nós dependíamos daquilo para conseguir seguir com os nossos sonhos.